Olá, muito bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma segunda-feira, mais uma semana já do mês de janeiro, a terceira semana. Já estamos iniciando dia 17 de janeiro. Que a graça, a misericórdia do Senhor seja presente na vida de cada um dos queridos. Estamos mais uma vez aqui acompanhando a leitura da palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 15. Pastor Elivelto tem compartilhado lições preciosas para conosco durante esse tempo. E quando eu leio o capítulo 15, o que me chama a atenção, ele vai falar sobre as impurezas do homem, a impureza da mulher, seja o seu sêmen, seja o ciclo menstrual, e ele vai chamar a atenção de que nós precisamos manter distância. Me chama a atenção em todas as situações que ele vai dizer de que esta é a lei sobre o homem que tem um fluxo e sobre aquele com quem sai o sêmen, tornando-o impuro, como também sobre a mulher no seu período menstrual, sobre o homem ou a mulher que tem um fluxo e sobre o homem que se deita com a mulher que está impura. E eu, lendo esse texto, a gente vê uma comparação daquilo que a gente tem vivido hoje, aliás, aquilo que aconteceu na nossa igreja ontem. Manter a distância dos cultos, manter o cancelamento dos cultos por causa da contaminação. E o que ele vai chamar a atenção aqui é que um homem impuro, ele tem várias maneiras de contaminar outra pessoa. Ele vai dizer de que aquele aonde ele senta, aonde ele toca, aonde ele deita, aquelas pessoas que vão limpar a sujeira, a impureza, seja da cama, seja do lençol, seja onde ele sentou, seja onde ele tocou, tudo torna-se impuro. A mulher da mesma maneira. E diz aqui, no 8º dia pegará 2 rolinhas e 2 pombinhos e apresentará um sacrifício de perdão ao Senhor pela sua impureza, e aí sim ele se sentirá purificado. O que me chama a atenção, meus irmãos, quando nós lemos sobre a questão humana, é que nós temos vivido um tempo de pandemia e nós temos usado alguns recursos para não contaminar o outro, manter a distância, usar a máscara, usar álcool gel. É uma preocupação muito grande para não contaminar o outro. E o que me chama a atenção é como tem facilidade, e nós não imaginamos, nós não vemos a forma como nós podemos contaminar outra pessoa, ou tornar outra pessoa impura ou doente com um vírus e assim sucessivamente. Irmãos, esta é a melhor analogia para nós entendermos como o pecado trabalha. O pecado vai minando, o pecado vai trabalhando o coração, o pecado vai contaminando as pessoas, e quando nós percebemos, estão todos envolvidos, impuros, por causa do pecado. E a primeira coisa que o pecado nos atinge é a nossa mente, a nossa maneira de pensar, e ele contamina, ele deixa com que a nossa mente aceite as coisas erradas e nós vamos contaminando um ao outro. E o nosso grande desafio é se manter puro. Quando eu penso em puro, eu penso em limpeza. Como é gostoso ter a nossa casa limpa, perfumada, como ter a nossa casa sem nenhuma traça, sem nenhuma sujeira. E nós temos um lugar agradável. Algumas pessoas estão acostumadas a viver na imundícia, algumas pessoas estão acostumadas a viver até mesmo numa casa suja. E como isso incomoda, como isso faz mal à nossa saúde. Impureza lembra pecado, e nós precisamos zelar por uma vida pura, por uma vida santa, por uma vida separada para o Senhor. E quando nós somos contaminados, nós precisamos ter todos os cuidados para limpar a impureza e para não contagiar outra pessoa à nossa volta.
Eu gostaria que você lesse esse capítulo, capítulo 15, que agora nós temos do dia de hoje, e que você pudesse anotar quantas vezes a palavra impureza ou contaminar, puro, impuro, aparece nesse texto. O que o Senhor deseja é que nós sejamos puros, limpos, para diante dele adorar o seu nome. E isso tem a ver com o nosso relacionamento com outras pessoas. A nossa pureza diante do Senhor é quanto ao pecado. E a nossa impureza com aqueles que estão à nossa volta também pode ser o reflexo do pecado. E nós precisamos hoje, nós estamos acostumados já a usar máscara, usar álcool gel, manter a distância, mas nós precisamos tomar o mesmo cuidado para não se contaminar com o pecado. Que Deus possa falar ao nosso coração e que possamos aprender com o texto bíblico, com a realidade que a gente tem vivido e ter uma vida que agrade ao Senhor. Que Deus te abençoe nesta semana. Esta é a minha oração.